Já vou abrir o vídeo sendo direto. Você quer fazer concurso para tribunais federais ou concurso de nível médio em geral, que cobra matéria de direito e ser aprovado o mais rápido possível? Então fica com a gente até o final desse vídeo que você já vai sair daqui sabendo a lógica por trás do estudo do direito para concursos públicos, ainda que nunca tenha estudado direito na vida. Isso aí. Até o final desse vídeo, você também vai saber quais são os principais tópicos das matérias de direito que você deve dar prioridade nos seus estudos para você ser aprovada, para você ser aprovado nessa categoria de concursos o mais rápido possível. Então, bora começar o vídeo de hoje? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, sou servidor do Ministério Público e estou sempre por aqui com o Júnior, meu parceiro, meu amigo, que ajudou a fundar o site e o canal por aqui. Fala, Júnior. E aí, como é que você está? Tranquilo? Bem, eu sou o Júnior, servidor do Tribunal Regional do Trabalho, e para quem ainda não conhece a gente, eu e o Diego, a gente criou esse canal aqui com um objetivo muito claro: ajudar você que quer passar em concurso público, especialmente os concursos públicos de nível médio que cobram noções de direito, e também os concursos para os cargos de técnico judiciário dos tribunais federais, como o TRT, TRE ou TRF. E além disso, a gente quer passar uma mensagem importante de que, ainda que você tenha tido uma base de ensino fraca, e mesmo você tendo as suas dificuldades, seus obstáculos do dia a dia e da sua vida, ainda com tudo isso, é plenamente possível passar em concurso público. É isso aí. Eu e o Diego, a gente passou em concursos públicos depois de muita tentativa e erro. E agora a gente quer compartilhar aqui com você o que a gente aprendeu nessa jornada, né? A nossa missão aqui no canal é provar que é possível para qualquer pessoa passar em concursos públicos, independente do nível que você está agora ou se teve um ensino médio que tenha sido fraco ou não. É. E nesse vídeo em especial, a gente vai falar um pouquinho sobre o básico das matérias de direito, especialmente para quem nunca viu nada desse tipo de matéria na vida. Além de dar algumas dicas também sobre os temas mais cobrados nas provas dos concursos que a gente indica aqui pelo canal. A ideia é fazer com que você saia desse vídeo já entendendo a lógica por trás do estudo das principais matérias de direito, o que vai facilitar e muito o seu aprendizado. Até o final desse vídeo, você vai sair daqui entendendo o básico de por onde começar a estudar direito constitucional, vai saber o porquê de direito constitucional e administrativo serem tão importantes para o seu estudo e também vai ficar sabendo os tópicos mais cobrados dessas matérias em provas que você vai dar prioridade. Esse vídeo é tão importante que eu recomendo, inclusive, que você separe um papel e caneta para ir fazendo um resumo ou, de repente, mapas mentais das explicações que a gente der por aqui. Se isso for possível, dentro da sua realidade aí, claro. E se você não tiver, às vezes, como assistir ou ouvir esse vídeo todo de uma vez, tenta ir assistindo ou ouvindo, né? Ele aí, dependendo de onde você estiver vendo, aos pouquinhos. Mas tenta assistir esse vídeo inteiro. Não é exagero dizer que esse vai ser um dos vídeos mais importantes desse canal aqui até agora. Se você for um concurseiro iniciante, esse vídeo ele pode ser a chave para você começar os seus estudos. E se você for um concurseiro mais experiente, certamente esse vídeo vai ter diversas dicas que vão te ajudar muito, ou então vão te ajudar a reforçar alguns conceitos importantes também para suas provas. É verdade. E justamente por isso, se você acompanha a gente e se identifica com a mensagem que a gente tenta passar por aqui, eu já peço para você deixar o like nesse vídeo e também deixar um comentário, porque é assim que a gente consegue fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para começar o conteúdo. E vamos tentar começar pelo basicão mesmo por aqui. Nessa primeira parte do vídeo, a gente vai te explicar o básico para você começar a entender as matérias de direito que caem nas provas. Mas antes, vamos te explicar a lógica do porquê você deve fazer isso, beleza? A gente já falou isso algumas vezes em vídeos anteriores, mas um erro grave que muitos concurseiros iniciantes cometem é estudar para todo tipo de concurso que sai, todo edital, sem nenhum tipo de critério. Os concurseiros mais experientes, mais cascudos, já estão cansados de saber disso. Então, ainda que você já saiba disso, fica com a gente aqui nessa linha de raciocínio, você vai entender o porquê de eu estar explicando tudo isso nessa introdução, beleza?
Mas se você é iniciante, talvez essa informação deixe você um pouco confuso. Provavelmente, a primeira dúvida que passa pela sua cabeça é a seguinte: afinal, não é lógico a gente estudar somente depois que o edital da prova sair? Caso contrário, eu vou estudar o quê? Não é isso? Então, muito embora isso pode parecer algo lógico, isso é um erro bem grave, porque dificilmente você vai conseguir estudar todo o conteúdo programático com a qualidade que você precisa para ser aprovada no concurso que você quer. O que você tem que fazer é estudar com base no edital anterior da prova do concurso que você pretende prestar. Isso aí. Então, às vezes, talvez até com essa informação que o Diego deu, você pense assim: ah, mas isso não pode fazer com que eu estude matérias à toa? Com que eu acabe estudando matérias que não estejam no novo edital? E a resposta é: poder, pode. Mas o custo-benefício disso compensa, porque a grande maioria das matérias que vão ser cobradas, elas vão ser iguais. Coloca aí pelo menos uns 80% para cima. Então, quando o edital da prova sair, você só vai precisar aparar as arestas, sabe? A gente já chegou até a fazer um vídeo mais completo sobre isso aqui no canal, das principais diferenças do estudo antes e depois do edital da sua prova sair. Eu vou até deixar um link aqui no card e na descrição também desse vídeo, para você assistir depois e entender melhor a lógica completa por trás de tudo. Mas por hora, então, só guarda essa informação de que você deve estudar com base no edital da prova anterior. Então, esse primeiro erro de estudar somente depois que o edital da sua prova sair, você já não vai mais cometer. Mas ainda existe um outro erro muito comum, que é estudar para todo tipo de concurso, sem escolher uma área específica. Quando você for iniciar os seus estudos, tenta escolher uma área. Aí pode ser, por exemplo, área bancária, área fiscal, ou mesmo essa área que a gente indica e a gente trabalha aqui no nosso canal e no site, e que é o foco desse vídeo de hoje, né? Que são os concursos de nível médio que cobram essas matérias de direito e os cargos de técnico judiciário dos tribunais federais. Claro, existem diversas áreas específicas que você pode prestar concurso e você deve escolher a que for melhor para você. Mas aqui no canal a gente fala especificamente desses cargos de nível médio que cobram matérias de direito, porque foi a nossa principal experiência e é onde a gente consegue ajudar mais. Mas qual o porquê de escolher uma área específica? O principal motivo é que estudar para concursos é um caminho de longo prazo. E quando você escolhe um tipo de concurso em especial, as matérias base daquele concurso, elas vão ser sempre praticamente iguais. E ainda que tenham umas matérias diferentes, a linha de raciocínio dessas matérias, elas costumam ser parecidas, o que vai facilitar muito os seus estudos e o seu aprendizado mesmo, sabe, de uma forma geral. E como as matérias desses concursos ou são idênticas ou são muito parecidas entre si, na prática, isso significa que a cada concurso que você faz, você vai ficando cada vez mais especialista naquela área. E como você vai vendo as matérias de novo e de novo, chega uma hora que você fica 100% mesmo nelas, sabe? Você vai ficar bom nelas, nem que seja por osmose. Então, com esse ciclo, o resultado final é você passar no concurso dos seus sonhos. Não tem jeito. Já ouviu aquela teoria da fila? Se você ficar seguindo uma linha de concursos específico, não vai ter jeito. Você vai passar. Isso é praticamente inevitável. É só você não desistir. A gente já falou isso. A gente já falou isso aqui antes no canal, né? Eu não sei, deu para pegar mais ou menos a ideia da coisa? Para os concursos que a gente indica por aqui, as matérias de núcleo que caem em todos ou quase todos os concursos vão ser português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional e direito administrativo. Dessas matérias, em alguns concursos, pode ser que só caia informática, outros só caia raciocínio lógico, outros caiam as duas matérias juntas, mas é seguro dizer que português, direito constitucional e direito administrativo são praticamente figuras certas que vão estar lá carimbadas na sua prova, né? Isso significa que você tem que estar sempre afiado, pelo menos nessas matérias. Nesse vídeo, a gente vai focar nas matérias de direito, ou seja, direito constitucional e direito administrativo. Essas duas matérias são, de longe, as mais importantes de direito para você começar a estudar. Primeiro, porque elas caem basicamente em todos os concursos.
Então, normalmente, todos os concurseiros estão estudando essas matérias o tempo todo em um looping. Por todos estudarem essas matérias, então são temáticas que você não pode dar mole, não pode patinar quando estiver fazendo prova. Porque um ponto a menos pode ser o diferencial entre a sua aprovação ou não no seu concurso. Um outro motivo para elas serem as principais matérias que você vai estudar é porque aprendendo essas duas, direito constitucional e direito administrativo, fica muito mais fácil entender as outras matérias de direito que venham a ser estudadas depois. Elas vão servir como base para você. Ao longo desse vídeo, isso vai ficar bem mais claro para você. O estudo das matérias de direito costuma seguir a mesma lógica. Então, quando a gente aprende a estudar uma das matérias, a tendência é que vai ficando cada vez mais fácil estudar e aprender as próximas. E dessas duas principais disciplinas que a gente citou aqui, né, ainda há uma mais importante entre elas, que seria exatamente o direito constitucional. Então vamos começar falando sobre constitucional, para depois a gente falar um pouquinho sobre direito administrativo, beleza? Bom, direito constitucional é a matéria central para os concursos que cobram matérias de direito, além de ser basicamente a chave para a gente aprender mesmo todas as outras matérias que a gente vai estudar depois dentro da área do direito. Quando a gente aprende constitucional, a lógica de todas essas matérias vão ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo de pegar. Exatamente. E qual que seria o porquê disso? Vamos lá. O direito, ele é uno. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o direito é indivisível. Ele é, na verdade, uma matéria só. Ele é um sistema unificado e coerente. E vai ter sempre coerência entre as normas de direito. Aí, talvez nesse momento você esteja até pensando alguma coisa do gênero. Ué, como que direito é uma matéria só? Não tem nada de indivisível nisso. E todas as divisões de direito que eu sempre ouvi falar, como direito civil, direito penal, direito do consumidor, direito previdenciário, tributário e vários outros. Agora mesmo aí vocês estão falando de direito administrativo, de direito constitucional. Então, como que direito é uma matéria só? Ainda por cima indivisível. Bem, vamos lá. Apesar dessa suposta incoerência, é isso mesmo. O direito, ele é único e coerente entre si. Essa divisão que a gente fala, que a gente tanto escuta falar, nesses ramos de direito, né, como direito civil, direito penal e tantos outros, essas divisões são para fins didáticos, tanto para facilitar a compreensão da matéria em si, quanto para fins de organização do sistema como um todo, sabe? Então, guarda essa informação. A gente já sabe que o direito é uno, ou seja, ele é um só e indivisível, e que ele deve ser coerente entre si. Então, qual é a melhor maneira de você conseguir, às vezes, manter essa coerência dentro do direito? A melhor maneira é organizando o direito em si em um sistema hierarquizado. E é aí que vai entrar o direito constitucional. Porque para você organizar tudo, para você manter tudo dentro de uma mesma coerência, a gente começa com uma norma que é maior, que vai ser uma lei mais geral, sabe, mais abstrata. E essa lei deve ser mais geral justamente para poder tratar de como que tudo vai ser organizado. E a partir dessa norma que ela é maior, que é mais geral, que é mais abstrata, a gente vai gerando outras normas que vão ser mais específicas e mais concretas, que vão vindo logo depois dela, logo abaixo, sabe? E assim por diante. Então, a gente começa no topo, com uma norma mais geral, e quanto mais a gente desce, pode-se dizer assim, mais específica a norma vai ser. Essa norma que vai estar no topo da organização do direito como um todo, e que vai ser a norma mais geral e mais importante, é justamente a Constituição Federal. No nosso caso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É ela que cria a organização político-administrativa aqui do nosso país. E o que isso quer dizer, em linhas gerais? Ela é que é responsável, por exemplo, da criação dos três poderes, que você já deve ter ouvido falar por aí, que são o poder executivo, cuja figura mais conhecida é o presidente da República, o poder legislativo, cujas figuras mais conhecidas são deputados, senadores, né? E o poder judiciário, onde a gente ouve falar dos juízes e desembargadores, né? São as figuras mais emblemáticas aí.
A Constituição também fala dos nossos direitos e dos nossos deveres fundamentais e trata da organização geral do Estado brasileiro, do nosso país. É a Constituição, inclusive, que determina a nossa forma federativa de Estado. Essa divisão do país entre estados e municípios, por exemplo, isso é determinado lá pela Constituição. Por isso o nome Constituição, porque é ela que vai constituir efetivamente toda a organização do país. Deu para entender? E todas essas outras leis que a gente conhece, elas vão derivar da nossa Constituição, ou seja, do direito constitucional. Nenhuma lei vai poder contrariar o direito constitucional, porque a Constituição é a lei fundamental e suprema do nosso país, da qual derivam ou deveriam derivar todas as outras leis. Por esse motivo, inclusive, que a Constituição também é chamada de lei maior ou de carta magna. Se você vir esses nomes em questões ou em uma prova, você já sabe que eles estão fazendo alusão à Constituição de 88. Se uma lei contrariar a Constituição, então essa lei é inconstitucional. E aí, por via de consequência, não vai ter validade. Com isso, já dá para começar a entender a importância do direito constitucional e o porquê de ficar mais fácil entender as outras matérias do direito, uma vez que a gente começa a aprender o direito constitucional. Isso porque todos os ramos do direito, seja administrativo, direito do consumidor, civil, penal, trabalho e por aí vai, todos eles vão ter um pezinho ali, sua origem, lá no direito constitucional. É isso aí. O direito constitucional ele vai dando as diretrizes gerais e as leis ou normas, né, que vão vindo abaixo, vão especificando cada vez mais essas normas gerais de que a Constituição trata, deixando tudo mais concreto. Então, quanto mais para baixo, entre aspas mesmo, está uma norma, mais concreta e específica ela será. O ordenamento jurídico ele é composto por várias normas que obedecem a um sistema hierárquico, ou seja, umas são subordinadas às outras seguindo uma ordem similar a uma pirâmide, na qual a mais importante é a Constituição Federal. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai colocar aqui na tela para você uma figura que a gente chama de pirâmide de Kelsen, que é uma representação gráfica desse sistema da hierarquia das leis. E a gente vai mostrar aqui a hierarquia das leis brasileiras, né? Essa pirâmide ela vai resumir de uma forma mais simples tudo o que a gente falou até agora, beleza? Então vamos mostrar aqui na tela. Beleza, essa aqui na tela é a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen é uma estrutura escalonada que relaciona as normas de um mesmo sistema jurídico, onde cada norma busca validade em outra que lhe seja superior. O que isso quer dizer? De acordo com a teoria pura do direito, desenvolvida por um cara chamado Hans Kelsen, o ordenamento jurídico ele pode ser concebido como um conjunto hierarquizado de normas, que vão ser estruturas na forma de uma pirâmide, como a gente falou agora há pouco. E é isso que a gente vai começar a pincelar aqui agora. Se você estiver só ouvindo, né, no podcast, às vezes pelo Spotify, e não estiver vendo o vídeo aqui pelo YouTube, a imagem que a gente colocou aqui na tela agora é a seguinte: imagina uma pirâmide com 4 divisões. No topo, na primeira divisão, a gente tem a Constituição Federal. Logo abaixo da Constituição Federal estão os tratados internacionais sobre direitos humanos. Abaixo desses tratados internacionais sobre direitos humanos estão as leis. E abaixo das leis estão as normas infralegais. Antes de mais nada, nesse vídeo aqui a gente não tem o objetivo de explicar todos os tipos de leis e normas que vão existir aqui no nosso ordenamento, beleza? O foco aqui é aprender onde a Constituição se encaixa no ordenamento jurídico brasileiro. Mas para isso a gente vai dar uma passada geral em cada uma das 4 partes dessa pirâmide. E aí, como você pode ver aí na pirâmide que está na tela, a Constituição Federal ela fica no topo do ordenamento jurídico. E ali, junto da Constituição, vão estar as emendas constitucionais. E o que são essas tais dessas emendas constitucionais? Bom, vamos explicar aqui para que fique bem claro, você entenda direitinho o porquê dela também está ali no topo da pirâmide. A emenda constitucional é um procedimento pelo qual a gente altera a nossa Constituição. Uma das características da nossa Constituição é que ela é rígida, né? Mas, na prática, o que isso quer dizer? Significa que, para alterar a Constituição, é necessário um procedimento mais formal, mais
criterioso do que o procedimento que é adotado para a alteração das leis comuns, por exemplo. Exatamente. O procedimento para alterar a Constituição, ele é muito mais rigoroso que o procedimento para alterar qualquer outra lei que venha abaixo dela. Então, se quiserem alterar algum artigo, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, sei lá, por exemplo, o procedimento ele é muito mais simples e simplificado do que alterar qualquer artigo da Constituição. O procedimento para aprovação de emendas constitucionais, ele está no artigo 60 da Constituição. Depois, pesquisa no Google pela Constituição Federal e tenta dar uma lida nesse artigo 60 por inteiro, para você depois ir se habituando ao texto. E o parágrafo 2º desse artigo 60, ele diz para a gente que a proposta de emenda constitucional ela vai ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos os turnos, 3/5 dos votos, né? 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, a emenda ela vai para a Câmara dos Deputados e todos os deputados se reúnem para fazer uma votação. Nessa votação, a emenda precisa ser votada por 3/5 dos membros. Aí depois vem uma outra votação na Câmara dos Deputados, onde tem que acontecer a mesma coisa, e ela vai ter que ser, de novo, aprovada por 3/5 dos membros. Aí só depois desses 2 turnos, essa proposta de emenda é encaminhada para o Senado, onde também vai ter 2 reuniões, e em ambas as reuniões também precisa ser aprovada por 3/5 dos votos. E dentro desse contexto de votação, lá no Poder Legislativo do nosso Congresso, conseguir 3/5 dos votos definitivamente não é uma tarefa fácil. Só para você ter uma noção do quão difícil é alterar a Constituição, há alguns dispositivos dela que, inclusive, não podem ser alterados de maneira nenhuma, né? A não ser que seja para melhor, digamos assim. Ou seja, para conceder mais direitos, jamais para tirá-los ou limitá-los de qualquer maneira. Sobre isso, a Constituição fala o seguinte, deixa a gente colocar aqui no slide para você ir acompanhando. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e as garantias individuais. Esses dispositivos eles são chamados de cláusulas pétreas. Até bom anotar aí no caderno, caso você esteja fazendo essas anotações. A palavra pétrea vem de pedra mesmo, no sentido figurativo, algo que seria duro como pedra. Isso quer dizer que esses dispositivos estão tão duros quanto pedra na nossa Constituição, devido exatamente à importância de cada um deles. Para esses dispositivos, a emenda só pode fazer alterações para estender direitos, ou seja, para acrescentar direitos, né? Não para diminuir. Então, beleza. A gente já sabe o que é uma emenda à Constituição, que é o procedimento que visa modificar a Constituição de alguma maneira. E uma vez que alguma dessas emendas é aprovada, passando por todo esse procedimento rigoroso que a gente falou até agora, essa emenda vai passar a fazer parte da própria Constituição em si. Como o texto da emenda passa a fazer parte da Constituição, ele fica ali no mesmo nível, porque depois de aprovada, passa a ser tudo a mesma coisa. Deu para entender a ideia da coisa? Mas a emenda precisa ser aprovada, claro. Caso ela não seja aprovada, por qualquer motivo, ela nem sequer entra nessa pirâmide que a gente está vendo agora. Então, até agora, no topo da pirâmide, a gente viu que está a Constituição Federal e as emendas constitucionais, que, uma vez aprovadas, também passam a fazer parte da própria Constituição. E agora só tem mais um item que entra no topo dessa lista, junto com a Constituição e as emendas, que são os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Dá para ver aí na tela, a gente já mudou o slide aqui. Aí ali no topo você vê a Constituição Federal, as emendas e esses tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados por 3/5 em 2 sessões
em cada casa do Congresso Nacional. Então, para ficar mais fácil de você memorizar os requisitos e o quórum de votação desses tratados que a gente falou aqui agora, vamos então aqui para uma dica que a gente sempre dá por aqui, que é fazer associações, né, com conhecimentos anteriores. A gente não viu agora há pouco os requisitos necessários para aprovar uma emenda constitucional? Então, junto da Constituição e das emendas, no topo da pirâmide, estão basicamente os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados da mesma forma que as emendas constitucionais. Nesse vídeo aqui de hoje, a gente não vai entrar no mérito de explicar direitinho esses tratados internacionais. Por hora, você só tem que saber o seguinte, que o artigo 5º da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, fala sobre isso. Depois, vale a pena você dar uma lidinha nesse artigo também. Bom, então no topo, a gente tem a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados na forma lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, agora vamos para o andar de baixo dessa pirâmide, né? Ao andar que está logo abaixo da Constituição. Então, abaixo dela estão os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados na forma da lei comum, que é um procedimento muito mais simplificado e fácil do que o que a gente viu para aprovação da emenda. Aqui a gente tem um ponto que pode ser pegadinha em prova. Então, vamos tentar diferenciar para marcar bem a diferença e não criar nenhuma confusão aí na sua cabeça. Você viu que os tratados internacionais sobre os direitos humanos aparecem 2 vezes, certo? O que está no topo, junto com a Constituição, são os tratados que são aprovados da mesma forma que as emendas constitucionais, que tem um sistema de aprovação muito mais complexo. Agora, os tratados internacionais de direitos humanos que não alcancem esse quórum quando da sua aprovação lá, ou seja, que forem aprovados da mesma forma que uma lei comum, eles vão ser chamados de normas supralegais e se posicionam logo abaixo da Constituição, mais acima acima das leis na pirâmide. Isso devido exatamente à importância da temática dos direitos humanos. Então, beleza até aqui? A gente acabou aprofundando até um pouquinho mais do que a gente queria nessa parte de tratados internacionais, mas é mais para você entender essa pirâmide e a hierarquia das normas brasileiras de uma forma mais completa nesse primeiro momento, beleza? Então, eu vou falar aqui só para quem estiver ouvindo, né, para quem estiver no Spotify, e ficar mais fácil de visualizar. No topo da pirâmide, então, está a Constituição Federal, suas emendas e os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda constitucional. Logo no andar de baixo dessa pirâmide, a gente vai ter as normas supralegais. E o que são essas normas supralegais? São os tratados internacionais que tratem sobre direitos humanos, mas que forem aprovados da mesma forma de uma lei comum, que é uma votação bem menos rigorosa. E logo abaixo da pirâmide, abaixo das normas supralegais, a gente vai ter, em terceiro lugar, as normas legais, ou seja, as leis de uma forma geral. Aqui, nesse terceiro andar da pirâmide, né, que são as leis, as normas infraconstitucionais, entram, por exemplo, as famosas leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, que é outro termo que você já deve ter ouvido pelo menos uma vez aí no jornal ou alguma coisa parecida. Essas medidas provisórias são feitas pelo presidente da República. Tratados internacionais que tratem de qualquer outro assunto que não seja sobre direitos humanos também vão entrar aqui, né, nessa norma, na norma infraconstitucional, no mesmo patamar das leis, beleza? E também algumas outras normas que não cabe aqui a gente tratar no vídeo de hoje. Então, só para reforçar e você não confundir. No topo, a gente tem a Constituição, as emendas e esses tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados por 3/5 dos membros em 2 sessões em cada casa do Congresso. Aí embaixo, a gente tem as normas supralegais, que também são tratados internacionais sobre direitos humanos, mas que sejam aprovados na forma da lei comum. E para você não confundir aqui no nível das leis, no nível das normas infraconstitucionais, também entram tratados internacionais, mas são tratados internacionais de qualquer outro tema
que não sejam direitos humanos, beleza? Então, só fica atento a isso aí, para você, às vezes, não cair em nenhum tipo de pegadinha de prova. Combinado? Então, resumindo até aqui, dentro da pirâmide de Kelsen, a Constituição Federal é o documento mais importante do sistema jurídico de um país, porque ela estabelece as bases e os princípios fundamentais que regem a organização desse Estado e os direitos dos seus cidadãos. Logo abaixo da Constituição vão estar as normas supralegais, que são os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados na forma da lei comum. As leis, por sua vez, vão estar no nível logo abaixo das normas supralegais nessa hierarquia da pirâmide. As leis são os textos normativos que são aprovados pelo Poder Legislativo, como o Congresso Nacional, por exemplo. E as leis, elas são responsáveis por estabelecer regras específicas para regular diversos aspectos da sociedade, como o Código Civil, por exemplo, que trata das relações jurídicas entre as pessoas, ou o Código Penal, que vai definir os crimes e cada penalidade correspondente de cada crime. Outras leis que são famosas, que você provavelmente já deve ter ouvido falar, são o Código de Defesa do Consumidor ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. E abaixo das leis, na base da pirâmide, a gente vai ter as normas infralegais. Essas normas infralegais aqui no Brasil são regras, né, que são criadas por órgãos do governo para explicar melhor como que essas leis devem ser aplicadas. Elas não criam direitos e nem sequer geram obrigações, como as leis fazem, por exemplo. Tenta pensar nessas normas infralegais como, entre aspas, assim, instruções de uso, sabe? Elas servem para facilitar o entendimento e a aplicação das leis na prática, no dia a dia. Vou tentar te dar um exemplo. Imagina que existe uma lei que estabeleça uma regra que todos os prédios devem ter saídas de emergência. Essa lei, ela é importante, mas ela não detalha exatamente como que essas saídas de emergência elas devem ser construídas. Então, vem um órgão do governo e ele pode criar uma norma infralegal, que pode ser um regulamento, por exemplo, para explicar detalhadamente onde e como devem ser feitas essas saídas de emergência. Por exemplo, como que as portas devem ser, qual que seria a largura mínima, entre outros detalhes. Essas normas, elas são importantes porque elas ajudam a tornar as leis mais claras, sabe? E também ajudam a garantir que essas leis elas sejam aplicadas corretamente. Vou te dar alguns exemplos de normas infralegais, só para você saber caso caia em alguma prova que você for fazer. Alguns exemplos de normas infralegais são os decretos regulamentares, as portarias, instruções normativas, entre outros, beleza? Então, beleza. Vimos que aqui no topo do ordenamento jurídico brasileiro está a Constituição. Abaixo da Constituição estão as normas supralegais. Abaixo das normas supralegais estão as leis. E abaixo das leis estão as normas infralegais. E é uma hierarquia mesmo, sabe? Quem está abaixo não pode contrariar quem está acima. E tudo que está abaixo da Constituição não só deriva dela mesmo, né, da própria Constituição, como também não pode, em hipótese alguma, contrariá-la. Galera, eu acho que só com isso já dá para ver a importância do direito constitucional e o porquê de ele ser a base de estudo para todas as outras matérias de direito, né? E isso linka com a coerência do sistema jurídico que a gente falou lá no começo, lembra? Que o direito deve ser coerente. Essa coerência vai vir justamente desse sistema normativo hierarquizado. O sistema começa com uma norma que é maior, mais abstrata e também que é mais importante. E no nosso caso é a Constituição de 88. E ela que vai dar coerência para uma norma que está logo abaixo dela, que é menos abstrata e mais concreta, né? Mas menos importante em termos de hierarquia. E assim sucessivamente, até chegar a uma norma que é tão concreta que vai regulamentar algo da vida do dia a dia. Assim, vamos tentar te dar um exemplo aqui para você visualizar bem como que tudo funciona e não ter nenhuma dúvida.
No topo da hierarquia das normas está a Constituição Federal, que estabelece princípios fundamentais e gerais, como já falamos a exaustão por aqui, mas repetimos sempre para você memorizar. Quanto a isso, depois vou deixar aqui no card até o link que a gente fala sobre técnicas de memorização para você entender o porquê disso. Se você assistiu esse vídeo, você já sabe do que eu estou falando. Então, por exemplo, a Constituição Federal, ela garante o direito à propriedade privada, mas a Constituição ela fala isso de uma forma mais geral e mais abstrata. Beleza. Em seguida, a gente tem as leis, como o Código Civil, que regula as relações entre as pessoas. E dentro do Código Civil, a gente encontra algumas regras gerais sobre contratos, incluindo, por exemplo, contratos de aluguel de imóveis. Ou seja, o contrato de aluguel de imóveis é algo relacionado à propriedade privada, mas é um tópico bem mais específico desse tema, percebe? Além das leis, existem as normas infralegais. Nesse contexto, a gente pode ter uma norma infralegal emitida por uma prefeitura ou um órgão municipal que estabeleça essas regras específicas sobre o cadastro e o registro de imóveis para locação naquela região, por exemplo. Essa norma, ela pode determinar a obrigatoriedade do registro do contrato de aluguel com algum órgão específico, como a Secretaria Municipal de Habitação, né? Visando ali garantir a transparência e a segurança nessas relações de locação. Então, percebe que isso torna ainda mais específico, né? Agora se restringe a uma localidade em especial, um município, no caso desse exemplo. Essa norma infralegal, em conjunto com o Código Civil, que regula as regras gerais dos contratos de aluguéis, ela vai fornecer diretrizes práticas sobre como proceder com o registro e o cadastro de imóveis, né? E aí trazendo mais clareza e mais padronização nas locações dos imóveis que sejam ali naquela localidade. E aí, assim, fica evidente como as normas gerais complementam as leis que já existem, né? Oferecendo ali as orientações que vão ser mais detalhadas e específicas para aplicação prática, né, do direito. Tudo ligado e coerente entre si. Nesse exemplo do contrato de aluguel de imóveis, a norma infralegal que for relacionada ao registro e ao cadastro de imóveis, ela vai contribuir para a segurança e para a organização das locações, garantindo, assim, o cumprimento das regras que vão estar estabelecidas tanto lá na Constituição quanto no Código Civil, né? Então, conforme a gente vai descendo na hierarquia das normas, partindo lá da Constituição em direção às leis, e em seguida dali para as normas infralegais, a gente vai observando uma progressão, né, partindo da abstração para a especificidade. Consegue perceber isso? Exatamente. A Constituição ela estabelece princípios e diretrizes gerais. As leis elas traduzem esses princípios em regras mais detalhadas e as normas infralegais elas fornecem orientações práticas e específicas para aplicação dessas leis. Essa hierarquia das normas ela confere essa coerência ao direito, garantindo que todas as regras elas sejam compatíveis e harmoniosas entre si. Então, as normas infralegais, elas atuam como uma espécie de elo, sabe? Uma ligação entre as leis gerais e a realidade cotidiana das pessoas, fornecendo orientações práticas para a aplicação das leis em situações específicas. Essa progressão gradual de abstração para especificidade garante que o direito seja aplicado de maneira consistente e adequada às diferentes circunstâncias da vida. E se a gente descer até um pouquinho mais em relação a esse tópico de propriedade privada, que a gente começou lá na Constituição, a gente chega, inclusive, a um contrato de aluguel específico entre duas pessoas, entre um locador e um locatário, por exemplo. E esse contrato ele vai ter que observar todas essas normas mencionadas.
Então, a gente começou na Constituição, que falava sobre propriedade privada de uma forma abstrata, depois a gente foi para o Código Civil, que falava do contrato de locação, depois a gente foi para a norma infralegal ali, que dava as diretrizes gerais, e a gente chegou até o contrato de aluguel, que trata ali especificamente entre duas pessoas. Quanto mais a gente desce na hierarquia, mais específico vai ser. Bom, então, e aí a hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro, que vai desde a Constituição até lá nas normas infralegais, desempenha um papel fundamental na garantia dessa coerência e também da aplicação eficaz do direito aqui na nossa sociedade. E se por acaso tiver conflitos em algumas dessas normas, a própria lei vai falar como resolver esses conflitos, garantindo ali uma coerência e uma unicidade do sistema como um todo. Com tudo isso, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você como funciona toda essa organização mental do direito, né? Essa é uma explicação bem básica do porquê do direito ser uno e indivisível. E também, obviamente, sempre coerente entre si. Porque uma norma meio que complementa a outra. E ainda quando há algum conflito, a própria lei diz como que a gente vai proceder para solucionar. E além disso também, eu espero que você tenha conseguido entender o porquê do direito constitucional ser tão importante para o nosso estudo. Exatamente. Quando a gente entende o porquê das coisas e a gente tem uma visão mais geral sobre um tema, fica muito mais fácil estudar e compreender esse tema depois. Então, agora, antes mesmo da gente partir para o porquê da importância do direito administrativo nos nossos estudos, a gente vai tentar te mostrar aqui que só com o que a gente viu até agora, você já consegue acertar algumas questões de prova. Isso para você perceber que só com o conteúdo que a gente viu até aqui, você certamente já evoluiu. Então, bora tirar a prova real aqui para você ver? Eu vou deixar umas questões aqui nos comentários, no comentário fixado, para você fazer junto com a gente. E qualquer coisa eu vou deixar na tela também. E se for o caso, você só pausa, resolve a questão para depois seguir aqui com o vídeo, beleza? Então, vamos mostrar as questões aqui na tela também agora. A primeira questão é uma de 2010, da Banca CESP, Sebrasp, né? Para o cargo de agente administrativo do órgão MPS. Então, vamos aqui dar uma lidinha no enunciado da questão, beleza? Então, vamos lá. Segundo a estrutura escalonada ou piramidal das normas de um mesmo sistema jurídico, no qual cada norma busca sua validade em outra, situada em um plano mais elevado, a norma constitucional situa-se no ápice da pirâmide, caracterizando-se como norma origem, porque não existe outra que lhe seja superior. Beleza. Essa aqui, qualquer coisa, pausa, lembra de pausar, ler e responder antes de a gente continuar aqui. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos seguir aqui na explicação. Essa é uma questão de certo ou errado da CESP. Então, antes da gente responder se está certo ou errado mesmo, vamos tentar entender o enunciado passo a passo aqui? Então, vamos ler de novo, comentando aqui um pouquinho. Beleza? Então, vamos lá. Segundo a estrutura escalonada ou piramidal das normas de um mesmo sistema jurídico, ou seja, simplesmente aquela pirâmide que a gente te mostrou aqui durante esse vídeo inteiro, sabe? Aquela organização hierárquica das leis dentro de um sistema legal. Tranquilo até aqui? Vamos lá. No qual cada norma busca sua validade em outra, situada em um plano mais elevado, ou seja, resumindo bem aqui, cada norma depende de uma norma que está acima dela. Uma lei, por exemplo, como a gente falou, não pode contrariar a Constituição. Ao contrário, ela deve buscar a sua validade na Constituição, que nem a gente acabou de ver aqui agora. É só lembrar do exemplo que a gente deu na explicação de propriedade privada. A Constituição, ela garante o direito à propriedade privada, uma norma geral e mais abstrata. E o Código Civil, ele vai tratar do tópico de propriedade privada de uma forma mais específica, mas sempre buscando a sua validade na Constituição, que está situada em um plano mais elevado do que o Código Civil. Então, até agora aqui, está tudo certo, né? Então, vamos lá. A norma constitucional situa-se no ápice da pirâmide, ou seja, a Constituição ela é o ponto mais alto da hierarquia legal. Ela está no topo da nossa pirâmide. Tranquilo? Aí está aqui, caracterizando-se como norma origem. E o que isso quer dizer?
Isso é norma origem, pois a Constituição é a origem de todas as outras normas, como a gente também viu aqui nesse vídeo. Por quê? Aí está aqui, continua, né? Porque não existe outra que lhe seja superior. O que isso quer dizer? Não há nenhuma lei acima da Constituição. A gente também viu isso aqui durante o vídeo. Então, o gabarito, nesse caso, como é uma questão para responder se a afirmativa é certa ou errada, é que isso aqui está certinho, beleza? Essa questão aqui não tem nenhum erro, o enunciado dele está todo redondinho. Então, o gabarito dessa questão é certo. Bom, bora então para a próxima questão aí. Qualquer coisa, já lembra de pausar a tela para você ter um tempo de responder antes com um pouco mais de calma, tá? E aí, depois que você responder, despausa o vídeo e aí continua com o nosso comentário aqui. A segunda questão, ela é também do ano de 2010, né, da banca FGV, temida aí, né, também conhecida como Fuja, Grite e Vá para Longe, de uma prova para a Secretaria de Estado aqui de Fazenda do Rio de Janeiro. Então, vamos ler aqui a questão. A emenda constitucional, por definição, visa modificar a Constituição. Contudo, a própria Constituição brasileira, impõe limites e condições à aprovação de emendas constitucionais. Nesse sentido, é correto afirmar que uma proposta de emenda constitucional, aí a gente tem lá as alternativas, né? Alternativa A, deve ser aprovada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Alternativa B, deve ser discutida e votada em 2 turnos, com quórum de maioria relativa. Alternativa C, está sujeita a veto ou sanção presidencial. D, não pode abolir a forma federativa de Estado. E alternativa E, não pode ser aprovada em ano eleitoral. Bom, em relação ao enunciado em si, foi o que a gente falou com você na explicação, certo? As emendas constitucionais, elas podem alterar a Constituição, mas elas encontram ali os seus limites nas chamadas cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que a gente até leu aqui nos slides para você. As cláusulas pétreas, ou seja, que são duras como pedra, lembra? Na Constituição, elas não podem ser alteradas, a não ser que essas alterações sejam para dar ainda mais direitos, né? E elas são as seguintes: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, a gente, passando pelas alternativas aqui que a gente tem nessa questão, a gente vê que o gabarito vai ser ali a letra D, né? Ou seja, é correto afirmar que uma proposta de emenda constitucional não pode abolir, não pode tentar abolir a forma federativa de Estado. Então, beleza. Vimos aqui 2 questões de direito constitucional. Vamos para a terceira e última agora, antes da gente entrar na parte de direito administrativo. Vamos lá. Essa terceira questão aqui, ela é do ano de 2022. A banca é da Avança SP e a prova ela foi para a Prefeitura de Amparo, de São Paulo, para o cargo de assessor técnico jurídico, beleza? Qualquer coisa, lembra de pausar a tela por aí para responder, tranquilo? Então, vamos para o enunciado aqui. Marque a alternativa que integre corretamente a seguinte assertiva. O denominado bloco de constitucionalidade é composto pela CF de 88, CF seria Constituição Federal de 88, corpo mais a DCT, pelas emendas à Constituição e ainda. Então, vamos para as alternativas. A, pelos tratados internacionais que tenham sido aprovados por 3/5 dos votos em 2 sessões em cada casa do Congresso Nacional, pelas leis ordinárias e medidas provisórias em matéria de direito ambiental, devidamente aprovadas e homologadas pelo Congresso Nacional e chefe do Poder Executivo, respectivamente, pelos tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que tenham sido aprovados por 3/5 dos votos em 2 sessões em cada casa do Congresso Nacional e pelas leis complementares e decretos regulamentares em matéria de sistema financeiro nacional. E a alternativa é
pelos tratados internacionais que versem sobre direito penal e que tenham sido aprovados por 3/5 dos votos em 2 sessões em cada casa do Congresso Nacional. Ou seja, esse bloco de constitucionalidade que fala ali no enunciado da questão é basicamente aquele conjunto que estava no topo da pirâmide que a gente viu naquela figura que estava na tela, que era a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que tenham sido aprovados por 3/5 dos votos em 2 sessões em cada casa do Congresso Nacional. Com isso, o gabarito aqui seria a letra C, de casa, que são os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e que tenham sido aprovados por 3/5 dos votos em 2 sessões em cada casa do Congresso Nacional. Agora, com isso aqui, só vou finalizar com 2 coisinhas. Primeiro, a DCT faz parte aqui da Constituição também. Eu vou dar uma lição de casa para vocês. Faz o seguinte, tenta pesquisar o que é a DCT e coloca aqui para a gente nos comentários, para quem tiver, às vezes, essa dúvida, para explicar para as outras pessoas o que seria esse ADCT. Por hora, só fica com a informação que a ADCT ela também faz parte da Constituição Federal. E uma coisinha também que eu lembro que no início dos meus estudos era uma questão um pouco para mim, que é o seguinte, muita coisa que está aqui a gente não viu, a gente não estudou. Mas você estudou esse enunciado aqui e estudou agora aqui com a gente essa letra C. E você sabe com certeza absoluta que essa letra C aqui está certa. Então, tenta ignorar ou não se distrair com informações que você não conhece, se você já tem certeza de uma informação quando você estiver fazendo questões, porque às vezes quando a gente vê alguma coisa que a gente não conhece, bate uma insegurança. Mas sempre tenta confiar no estudo que você já adquiriu, beleza? Um macetinho, assim, uma dica mais para quando você estiver, às vezes, fazendo outras questões também por aí. Combinado? Bom, legal, né? Acho que agora ficou tranquilo. Conseguiu entender as questões depois da explicação do vídeo? Depois deixa aí nos comentários se você acertou as questões, se deu para entender e tal. Mas se de repente você tiver errado, não se preocupa e não fica grilado com isso. Isso é normal e com certeza faz parte do processo. Qualquer coisa, diz pra gente se entendeu o porquê de ter errado ou não, e a gente tenta tirar a dúvida na medida do possível. Combinado? E se não tiver entendido ou restado alguma dúvida a mais, além das questões, já deixa aí nos comentários pra gente ir conversando melhor e tentar esclarecer. Tranquilo? Vamos pro próximo tópico do vídeo, então? Agora vamos conversar aqui rapidamente sobre o direito administrativo. O direito administrativo é o conjunto de regras que regulam a atuação do Estado na administração pública, incluindo nisso o papel dos servidores públicos. Essa área do direito, ela estabelece normas para a contratação, os direitos e deveres desses servidores, bem como as formas de responsabilização em caso de irregularidades. Por exemplo, os servidores públicos, eles desempenham um papel fundamental na execução dos serviços públicos, agindo como agentes do Estado mesmo, sabe? E atendendo às necessidades da sociedade de uma forma geral. O direito administrativo, ele visa garantir a atuação desses servidores, né? Ele visa garantir que a atuação desses servidores ela seja pautada pela legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e outros princípios que visam uma administração pública justa e eficaz. Já já te falamos de onde vêm esses princípios. Mas antes, vamos ver os porquês do direito administrativo ser também tão importante no estudo dos concursos públicos em si, especialmente para aqueles de nível médio que vão cobrar ali algumas matérias de direito, tá? O direito administrativo, ele é uma das matérias mais importantes para começar a aprender sobre concursos públicos por diversos motivos. Primeiro, porque é uma disciplina que está presente em praticamente todos os concursos, como a gente falou, é uma unanimidade. Então, estudar direito administrativo é simplesmente inevitável. Eu sou inevitável. E da mesma forma que o direito constitucional, né, como ele cai praticamente em todos os concursos, o natural é que
os concurseiros que estejam ali mais experientes já estejam mais afiados nessa matéria. Então é exatamente o tipo de coisa, como a gente falou aqui no início, que a gente tem que estar com o conhecimento mais afiado, mais na ponta da língua possível. Exatamente. E o segundo motivo do direito administrativo ser tão importante é que ele permite visualizar de uma forma prática o desdobramento do direito constitucional que a gente conversou agora há pouco na pirâmide de Kelsen. Porque ao estudar essa disciplina do direito administrativo, é possível compreender como que os princípios e normas presentes, por exemplo, nos artigos 37 ao artigo 41 da Constituição Federal, por exemplo, se refletem na administração pública e nas leis mais específicas que regem os servidores públicos. Depois dá até uma lidinha nesses artigos, do 37 ao 41 da Constituição, combinado? Alguns desses princípios que tratam ali, que falam na Constituição, como o Diego falou agora há pouco, são o famoso LIMP. Guarda isso. O que significa o LIMP? Significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios que a gente vem falando aqui com você durante essa parte de direito administrativo, que o Diego falou e eu estou repetindo aqui agora para você conseguir memorizar bem isso daí. Então, esses princípios, eles vêm diretamente da nossa Constituição. Bom, são princípios constitucionais expressos lá no artigo 37 da Constituição que regem a administração pública. Vamos dar aqui uma explicação breve só para você entender, assim, de uma forma rápida e resumida, o que cada um desses princípios significa, né? Esses princípios aí do macetinho LIMP, eles orientam a atuação do poder público, garantindo que as ações, né, sejam baseadas em lei, ou seja, os agentes públicos só podem fazer o que a lei determina. Daí o princípio da legalidade na administração pública. Os agentes, eles também têm que ser imparciais e impessoais, visando satisfazer só o interesse coletivo, né? Assim como devem agir com ética, transparência e eficiência. Exatamente. Como a gente falou, não cabe nesse vídeo a gente aprofundar muito nesse assunto, mas a gente achou melhor só dar esse macetinho do LIMP, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, para você decorar essa explicação rápida aqui, por exemplo, porque ao estudar direito administrativo, você vai ver como que esses princípios constitucionais são aplicados nas legislações específicas de direito administrativo, nas normas que regem os servidores públicos e nos regimentos internos também, por exemplo. Aí, com isso, você vai ver na prática essa influência do direito constitucional, que a gente falou ali no início do vídeo, no direito administrativo. Então, quando você for estudar os outros ramos do direito, como o direito civil, o direito penal, você já vai ter se acostumado com essa dinâmica, dessa influência do direito constitucional nesse outro ramo do direito. Isso graças ao direito administrativo, né? Bom, então vamos ao terceiro motivo da importância do estudo do direito administrativo para os concursos. No direito administrativo, a gente toma conhecimento dos nossos direitos e deveres futuros aí como aspirantes a servidores públicos, né? É uma matéria que leva a gente a imaginar constantemente situações práticas. E isso torna o conteúdo um pouco menos abstrato, porque vai estar relacionado ali ao nosso futuro dia a dia. Isso acaba que gera um interesse maior da nossa parte pela matéria de direito, mesmo que de forma inconsciente, né? Esse terceiro motivo também se liga ao segundo que a gente falou aqui, né? Porque como é uma matéria que gera bastante interesse para a gente, justamente porque faz a gente imaginar como vai ser o nosso dia a dia como servidor, acaba ficando mais fácil da gente fazer essa ligação do direito administrativo lá com o direito constitucional. E o quarto motivo da importância dessa matéria, do direito administrativo, como decorrência até do terceiro motivo que o Diego falou agora, só para você ter uma noção de como tudo se liga, né? Os direitos e deveres estudados no direito administrativo funcionam como uma espécie de mini-universo, digamos assim, dos demais ramos do direito que a gente vai acabar vindo a estudar no futuro. Vou tentar te explicar melhor o que eu quero dizer com isso. O direito, de uma forma geral,
ele possui o chamado direito material e o direito processual. E o que seria isso? Em um resumo aqui, só para você entender, o direito material seriam as leis que definem os nossos direitos e deveres, como, por exemplo, o direito à vida, à propriedade, ao trabalho, à liberdade, direito de expressão, dentre tantos outros. É esse direito material que vai estabelecer o que a gente pode ou não fazer. Já o direito processual são as regras que explicam como os processos legais funcionam. Elas determinam os passos que a gente deve seguir para fazer valer os nossos direitos diante dos tribunais, por exemplo, como a apresentação de provas, os prazos que devem ser cumpridos, né, quando a gente tem uma ação na justiça, e também as regras sobre a participação das pessoas envolvidas em um processo judicial, como, por exemplo, o autor, o réu e o juiz. No caso do processo penal, por exemplo, quando alguém é réu no processo, o direito material ele define os crimes e as punições correspondentes. Já o direito processual penal, né, ele vai estabelecer as regras e as etapas do processo judicial em si, garantindo que a pessoa acusada ela tem o direito de se defender, que as provas sejam apresentadas corretamente e que o julgamento ele ocorra de uma forma justa, né? Por exemplo. Bom, então, resumindo, o direito material trata dos nossos direitos e obrigações, enquanto o direito processual, ele regula como a gente pode fazer valer esses direitos perante a justiça. E no direito administrativo, a gente encontra um pouco de toda essa lógica. A gente aprende sobre os nossos direitos e deveres como servidores. Isso facilita a compreensão dos nossos direitos e deveres como cidadãos ao estudar o direito civil, por exemplo. Consegue entender a ligação? No direito administrativo, a gente também estuda o processo administrativo disciplinar, o famoso e temido PAD, né, que é um procedimento dentro do direito administrativo que investiga e pune, eventualmente, infrações cometidas por servidores públicos, garantindo o devido processo legal e aplicando as sanções adequadas. Na administração pública, quando uma autoridade tem ciência de uma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a apuração imediata dos fatos, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Claro, sempre assegurada a ampla defesa de quem estiver sendo acusado. E aí o que acontece é que estudar o PAD no direito administrativo vai proporcionar para a gente uma boa noção de contraditório, ampla defesa e direito processual de uma forma mais geral. E isso vai ser útil quando a gente for estudar processo penal ou processo civil, por exemplo, onde a lógica por trás do raciocínio do estudo dessas matérias vai ser bem parecida. Com certeza. Assim, na minha perspectiva, o direito administrativo ele funciona como se fosse uma espécie de um grande intensivão que ajuda a gente a aprimorar o nosso raciocínio jurídico em si. Ou seja, ele ajuda a desenvolver uma mentalidade sobre o como estudar direito. Para mim, funcionou como se fosse um intensivo da lógica por trás do estudo do direito como um todo, sabe? Uma vez que eu aprendi direito administrativo, quase sempre eu conseguia fazer alguma analogia mental dos conhecimentos novos que eu estava estudando sobre outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito civil ou mesmo o processo penal, com os conhecimentos que já estavam consolidados na minha cabeça quando eu já tinha aprendido, né? Já tinha aprendido e estudado direito administrativo. Nem que fosse pelo menos uma analogia meio en passant, sabe? Mas de uma forma ou de outra, mesmo que fosse uma analogia meio mais ou menos, sempre me ajudava a decorar ou entender essas matérias novas. E uma vez que a gente compreende a lógica do estudo do direito administrativo, os outros ramos, como o direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, e os outros também, eles se tornam muito mais acessíveis e fáceis da gente compreender. E depois, até me diz aqui nos comentários se tudo isso que a gente falou aqui agora fez sentido para você também. Ou mesmo se você, às vezes, já é um concurseiro mais experiente, se você já fez até
esse tipo de analogia antes também nos seus estudos, né? Um PS rápido aqui, de uma dica em off adicional, fazer analogia com conhecimentos e experiências anteriores sempre vai ser uma das técnicas mais poderosas no seu aprendizado. Anota isso aí, caso não tenha feito isso ainda. Então, só com o que a gente viu até aqui, a gente também já consegue acertar uma questão ou outra na prova de direito administrativo, né? Então, vamos tirar a prova? Vamos botar a prova para a gente ver se é isso mesmo? Vamos colocar aqui na tela algumas questões, e aí é o mesmo esquema, é o mesmo esquema da outra vez. Qualquer coisa, pausa a tela, tenta responder, e depois segue aqui no vídeo para dizer nos comentários se acertou, se errou, ou então se ficou alguma dúvida. Beleza? Então, vamos passar ali para a questão, tá? Essa questão é de 2023, Banca Vunesp, para a Prefeitura de São Paulo. Então, vamos lá. Diz ali o enunciado. Só lembra de pausar para responder com calma. Beleza? Então, vamos para o enunciado lá. Dispõe o artigo 37 da Constituição da República que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de... E aí pede para a gente assinalar a alternativa que vai preencher essa coluna, né? Então, a gente tem aí alternativa A, legalidade, impessoalidade, eticidade, publicidade, interesse público. A B, legitimidade, pessoalidade, moralidade, motivação e eficiência. A letra C, razoabilidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A letra D, legitimidade, impessoalidade, eticidade, finalidade e publicidade. E a letra E, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tranquilo? Chegou a pausar aí para poder dar uma lida com calma? Eu acho que depois da explicação e dos comentários, acaba que as questões ficam um pouco mais fáceis, né? Então, essa questão é basicamente para a gente lembrar aquele macetinho aqui, o famoso LIMP, né? Que significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são exatamente os princípios constitucionais que regem a administração pública. Então, fica fácil a gente ver ali que o gabarito vai ser a letra E, né? Como diria um saudoso professor, que infelizmente não está mais com a gente, letra E de helicóptero. Bom, show de bola. Vamos então agora aqui para a próxima questão. Lembrando sempre, de novo, de pausar a questão antes da gente falar o gabarito aqui. A próxima questão também é desse ano, agora de 2023. A banca é o Instituto Access. Lembrando sempre que meu inglês aqui pode não ser o mais correto de todos. E essa prova aqui é para o cargo de auxiliar administrativo do CR-Bio da 8ª região. Então, bora dar uma lida na questão. Alguns dos princípios previstos na Constituição que regem a administração e que também estabelecem a base dos processos licitatórios estão listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma, assinale-a. Então, a gente vê aqui, letra A, eficácia, B, publicidade, C, eficiência e D, moralidade. Para essa questão aqui, é basicamente usar o mesmo macetinho do LIMP. O LIMP é composto de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Logo, o único que não consta aqui nessa questão, letra A, de amor. E agora, a última questão é do ano de 2021. A banca é a COSEAC, né? A prova foi para a UF, para o cargo de assistente em administração. Então, já pausa aí para você dar uma lida, que a gente já vai ler e responder a questão ali logo em seguida. Beleza? Então, vamos lá. Conforme expressamente dispõe o Estatuto dos Servidores Federais, sem prejuízo da ampla defesa do acusado,
a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou, e aí a gente tem as opções. A letra A, ação penal pública condicionada à representação. B, ação penal pública incondicionada. Letra C, ação civil pública. Letra D, processo administrativo disciplinar. E a letra E, processo civil de conhecimento. Então, lembra que a gente falou que o processo administrativo disciplinar, ou PAD, né, é um procedimento dentro do direito administrativo que investiga e pune as infrações cometidas pelos servidores públicos, garantindo ali o devido processo e aplicando as sanções adequadas? A gente falou até que esse procedimento ajuda a gente a entender a lógica por trás de outras matérias, né, relacionadas a processo, como processo civil, penal e tal, onde os princípios, né, do contraditório e da ampla defesa também são bastante explorados. Então, o gabarito dessa questão aí acaba sendo a letra D, né, processo administrativo disciplinar. As outras fogem bastante. A única alternativa mesmo que encaixa é a letra D, né? Como diria esse professor, letra D de jeans. Fica o PAD aí. Os outros estão bem fora inclusive do próprio direito administrativo. Verdade. Depois deixa aí nos comentários se você conseguiu acertar as questões, se foi fácil, se foi difícil, enfim, se tá muito complicado e tudo mais. Bom, eu espero que tenha dado para entender, né, a importância dessas duas disciplinas até aqui. Caso tenha entendido, já deixa aí nos comentários que agora tudo ficou mais claro, tudo está mais iluminado aí. Direito constitucional e direito administrativo são, sem a menor sombra de dúvidas, as duas matérias de direito mais importantes dentro dos nossos estudos aí para concurso. Mas agora, quais seriam os tópicos mais cobrados, né, pelas bancas dentro dessas disciplinas? É isso que a gente já vai ver com vocês. Mas antes de entrar nesse tópico em si, a gente queria deixar aqui registrada uma opinião pessoal nossa, né? Caso seja a primeira vez que você esteja estudando qualquer uma dessas disciplinas, a gente acha legal estudar em uma ordem lógica, independente da informação que a gente vai te dar aqui agora sobre os tópicos que são mais cobrados pelas bancas, tá? Nossa opinião, vale frisar, na nossa opinião, o melhor é estudar o direito constitucional pela ordem lógica dos tópicos. Você começa os estudos pelo direito constitucional e depois de ter estudado pelo menos uma pequena parte dele, ter dado o start aí nos seus estudos pela ótica da Constituição, aí você começa também os estudos de direito administrativo de forma ali concomitante, tá? Seguindo também uma ordem didática que seja lógica aí. Exatamente. E é isso. Na nossa opinião, vale novamente frisar aqui, estudar essas duas matérias, seguindo uma ordem lógica e didática, é a melhor opção para você entender e aprender a matéria quando se está estudando pela primeira vez, sabe? Quando se está tendo esse primeiro contato com as matérias de direito. Isso para você conseguir entender bem o contexto global dessas matérias. Aí depois, numa segunda fase de estudos, aí você pode dar preferência na ordem dos tópicos mais cobrados que a gente vai falar por agora nesse vídeo aqui para você quando você for estudar, beleza? Aí você, com isso, você acaba conseguindo estudar de uma forma mais estratégica, né? Nessa segunda olhada, de modo que você estude o que costuma cair mais em provas. Uma outra ocasião que talvez seja uma exceção a isso que a gente falou, de você acabar estudando esses tópicos que mais caem, talvez seja se você já estiver estudando para um concurso que esteja com um edital aberto, com uma prova próxima. Nesse caso, a coisa muda um pouquinho de figura. Aí é melhor você focar os estudos nos tópicos que realmente tendem a cair mais na sua banca. Fora isso,
a nossa opinião é de que, se for a primeira vez que você esteja estudando essa prova, que é melhor você estudar da forma mais didática e lógica possível. Mas, claro, isso é o que funcionou melhor para a gente. Sinta-se à vontade para testar e ver o que funciona melhor aí para você, combinado? É isso aí. A gente sempre fala por aqui que nada pode ser muito engessado. A gente tenta municiar vocês do máximo de informações e ferramentas possíveis para os seus estudos, para daí você conseguir adaptar a sua personalidade e a sua realidade. Beleza? Então, passado esse disclaimer inicial, vamos embora seguir. Pega um papel e uma caneta para anotar aí essas informações, porque elas vão ser bem úteis para você aí no futuro. A gente separou 3 das principais bancas que costumam fazer as nossas provas, que são a CESP, Sebrasp, né? A FCC e a FGV. E a gente vai citar aqui em ordem quais tópicos de cada uma dessas matérias a banca dá preferência no momento que está ali elaborando as questões. Para essa pesquisa, a gente separou somente prova dos cargos de técnico judiciário, área administrativa, de nível médio, tá? Elaborada por cada uma dessas bancas, dos anos de 2019 até 2023, beleza? A gente não colocou outros cargos, além desse aqui, e aí é importante que a gente deixe isso claro, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui na tela para ver aí de forma objetiva cada tópico em ordem, começando ali pela CESP e Sebrasp, tá? Então a gente tem a matéria de direito constitucional, tá? E a gente colocou ali os tópicos, como eu falei, em ordem, né? Para ficar um pouco mais organizado mentalmente. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer na medida em que a gente for avançando, tá? Então a gente tem ali os princípios fundamentais da República, tá? Numa cobrança geral, né? Dentro de direito constitucional, equivalente a 6,3%, né? De toda a cobrança. Organização político-administrativa do Estado, também com os mesmos 6%, tá? E aí você reparou que esses 2 primeiros têm exatamente a mesma porcentagem, né? Alguns tópicos eles caem na mesma proporção. Então, nesses casos, você consegue ver, através dessa porcentagem que está ali ao lado do tópico, para ver, né, para ver se eles possuem a mesma proporção ou uma proporção diferente de cobrança, tá? O terceiro ali, a gente tem a administração pública, né, disposições gerais e servidores públicos, com 5%, ou seja, uma cobrança um pouquinho menor, tá? E agora os 3 que vão vir em seguida também vão ter a mesma proporção, tá? Processo legislativo, funções essenciais à justiça e poder executivo, todos 3 com 3,8%, né, de cobrança, né, de relevância dentro das provas, tá? E os 3 a seguir também vão estar ali empatados, que vão ser o 7º, controle de constitucionalidade, seguido de organização do Poder Judiciário e teoria dos direitos fundamentais, todos 3 com 2,5%, tá? E daqui para baixo, eles todos os tópicos seguintes vão estar em um empate técnico aí, né? Que vai ser direitos sociais, poder legislativo, partidos políticos, teoria da Constituição, direitos individuais, né? Pegando ali os remédios constitucionais e as garantias processuais, organização dos poderes, poder judiciário e direitos individuais, né? Geral. Todos eles com uma proporção aí de 1,3%, tá? Esses são aí dentro da banca CESP-Sebrasp. E aí, antes da gente avançar, Júnior,
dentro de constitucional ainda, só para a gente deixar claro que esse percentual aí, tá? Ele não é em comparação a, por exemplo, uma prova inteira, não, tá? Isso daí são as proporções dentro da cobrança especificamente de direito constitucional, tá? Exato. Então, quando a gente fala de direito constitucional para a banca CESP e Sebrasp, a gente consegue ver, por exemplo, que princípios fundamentais e organização do Estado são os assuntos com maior recorrência de cobrança, tá? Seguido de perto ali pela disposição geral dos servidores. Então, a gente vê que esses três primeiros, né, são disparados, os mais cobrados, tá? E por pouco, né, quase indo para uma vez e meia, quase duas do quarto colocado ali, os dois primeiros. Então a gente vê que assim, a banca cobra de tudo? Até cobra, mas é muito mais raro, né, ela cobrar os últimos temas ali que a gente mencionou do que os primeiros. Então, a ideia é, quanto mais tempo você tiver, mais você vai espaçar, né, o estudo. Quanto menos tempo você tiver, ou seja, quanto mais próximo você tiver da prova, você vai dar um gás ainda maior no que tem mais cobrança, tá? Então, é assim que você se programa. Com mais tempo, você vê mais coisas. Com menos tempo, você é obrigado a focar um pouco mais no que cai mais. E aí você vai ajustando. Agora, em relação a direito administrativo, né, os tópicos que ainda a CESP mais cobra, lembrando que a gente vai falar em ordem mesmo, tá? Então, são eles lá, organização da administração pública, com 8% ali, 8,7%, atos administrativos, com 7,2%, licitações, né, e lei 8666, com 4,3%, e aí, de novo, a gente nota um padrão, tá? De uma discrepância grande entre os primeiros, né, os mais recorrentes, e ali o terceiro, quarto tal, que também é cobrado, mas a gente vê que, assim, sempre os que são mais cobrados são bem mais cobrados do que o restante. É importante que a gente consiga enxergar esse padrão. Então, de novo, a banca cobra de tudo? Eventualmente até cobra, tá? Mas vai depender de quanto tempo você tiver, né, da distância até a sua prova, você vai tentar distribuir melhor o seu estudo ou focado um pouco mais nas matérias que são mais cobradas. É claro que, qual é o ideal? Você tentar, pelo menos, passar um pouco por cada um dos assuntos, né? Ter uma noção um pouquinho de cada assunto. Mas, se tiver muito em cima da prova e tal, e não deu tempo de cobrir tudo, você vai direcionar para aquilo que mais cai, mas já plenamente ciente de que não é garantido, né? Porque, afinal de contas, ela não cobra 100% de um assunto só, ou 90% de um e 10% do outro e 0% dos outros, né? Então, as chances são que ela vai repetir a cobrança dos preferidos, tá? Mas o ideal é que a gente passe sempre por tudo aí, na medida do possível. Então, os 5 próximos aí também vão estar empatados, tá? Vamos lá. Bom, licitações eu falei, né? Agentes públicos e 8.112, que é o estatuto, né, dos servidores federais. O regime jurídico administrativo e contratos administrativos, tá? Junto com a nova lei de licitações. Então, todos esses, do 3 até o 6, até o 7, né, todos eles empatados ali com 4,3%, né, de peso dentro da matéria de administrativo. E aí a gente tem processo administrativo, serviços públicos e contratos administrativos, especificamente da nova lei de licitações, todos os três empatados ali com 2,9% da cobrança. E mais lá para baixo um pouquinho, a gente tem responsabilidade civil do Estado e controle da administração pública e também improbidade administrativa, que é a 8429, né? E a 14.230, que é a nova lei
de improbidade aí. Beleza. Diga. Não, então, é só para reforçar que tem essa distribuição, tem Uhum. preferência, né? Mas, de novo, o ideal é que a gente passe por cada um dos assuntos e tal, e tente cobrir, né, a maior área possível para ter uma preparação mais sólida ali. Com certeza. E essa lógica que você falou, né? Ela não se aplica só à CESP. Assim, agora a gente vai passar, por exemplo, para a FCC. Toda essa explicação, toda essa lógica que o Diego explicou, ela vai servir para a FCC também. E então, beleza, vamos ver aqui a FCC, quais são os tópicos mais cobrados em direito constitucional, de novo, em ordem de importância. Aqui na FCC a gente já tem aqui empatado em primeiro lugar 3 tópicos, né? Que são direitos da nacionalidade, administração pública, disposições gerais e servidores públicos, de novo aqui também aparecendo. Então, esse aqui já é um item que a gente está vendo que não é só uma banca que gosta muito desse tópico aqui, já tem mais uma banca que fala bastante dele. Inclusive, aqui dentro está aquele LIMP que a gente explicou para vocês e você conseguiu resolver questão de prova disso, inclusive. E aqui empatado também está a organização do Poder Judiciário, isso em relação à FCC. Aqui, em segundo lugar, a gente tem 2 empatados, que são direitos políticos, com 5,4, e funções essenciais da justiça, com 5,4 também. Então, esses 3 que estão em primeiro e esses 2 aqui que estão em segundo, a distância deles ali não é muito grande, né, também. Então, a gente tem aqui também outros aqui. Tu vê que tem a FCC, ela distribui um pouquinho mais do que a CESP, os tópicos que ela gosta mais, né? Aqui a gente já tem aqui em terceiro lugar empatado direitos sociais, processo legislativo e organização político-administrativa do Estado, os 3 empatados com 4,3. Aí depois a gente tem aqui outros 2 que estão abaixo, empatados também, Poder Executivo e direitos individuais, cada um deles com 3,2. Aí em seguida a gente tem aqui também outros 2 que acabam empatando, que são controle de constitucionalidade e poder judiciário, respectivamente com 2,2 cada um, e o restante que sobra aqui ficam todos empatados com 1,1% cada um, que são partidos políticos, teoria da Constituição e direitos individuais, no caso aqui, remédios constitucionais e garantias processuais, todos esses aqui com 1,1%. Deixa eu até passar aqui devagarinho aqui, caso você não tenha anotado. Se for o caso, você consegue pausar a tua tela e copiar, se você quiser. Depois anotar aí essa ordem de preferência da FCC. Beleza. Agora, então, vamos para o que a FCC mais cobra, só que em direito administrativo. Primeiro, a gente tem aqui com 12,6%, então vê que assim, é uma porcentagem bem grande aqui de preferência, agentes públicos e Lei 8.112/90, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais. Cai 12,6%, está disparado aqui em primeiro lugar. Logo abaixo tem essa lei nova de licitações ali e contratos, com 6,7%. Em terceiro aqui está organização da administração pública, com 5,2%. A gente tem aqui empatado, né, em quarto lugar, com 3,7%, processo administrativo e poderes da administração. Processo administrativo, a Lei 9784, né, de 99, e a Lei 14.210 de 2021. Beleza. Aí logo abaixo aqui, a gente tem atos administrativos e regime jurídico administrativo com 3% cada um. Abaixo dele, improbidade administrativa, a Lei 8429, bem famosa aí também, e a Lei 14.230 de 2021, com 2,2%. Abaixo, empatado também os 2. Controle da administração pública e licitações, agora licitações antigas, né? A Lei 8666, com 1,5%. Isso aqui também já indica o seguinte, essa diferença até aqui da 8666 para a lei nova de licitações, é uma coisa que você tem que ficar atento. A gente chegou a falar disso em vídeos anteriores também. Sempre que tem alguma alteração legislativa, alguma alteração na lei, ou alguma coisa que seja mais recente,
as bancas elas gostam muito de cobrar isso. Então, sempre que você estiver estudando, às vezes, a lei seca e tal, e verificar que existe uma alteração recente na lei, fica atento que o examinador ele gosta bastante de fazer esse tipo de cobrança de novidade, né? Tranquilo? E, por último aqui, empatado também, a gente tem responsabilidade civil do Estado, serviços públicos e contratos administrativos dessa lei nova. Então, ó, de novo, vou passar aqui devagar. Tá aqui qualquer coisa, pausa aqui do 1 ao 12. Também só falta o 13 aqui, para você dar uma anotada. Então, em relação ao que mais cai na FCC, são esses os principais tópicos de direito constitucional e administrativo. Beleza, show de bola então. Então, agora vamos ver o que mais cai em relação à FGV. Então, na FGV, e aí, só para abrir um parênteses aqui rapidinho, essas informações que a gente está passando para vocês aqui, em termos de percentual dos assuntos e tal, por banca, isso daí é uma coisa que, primeiro, se isso não valeu o like no vídeo, então você não tem coração, porque isso dá um trabalho enorme para fazer, tá? O nosso amigo Júnior aí tá trabalhando nisso há um tempão, então tenham dó, né, do esforço aí, e já deixa o like pra gente. E segundo, que assim, é até difícil quantificar o quanto que isso pode ser uma mão na roda para você se você usar da maneira certa, sabe? De verdade mesmo. Porque o poder de direcionar os seus estudos, o poder de você é, não ficar atirando para todo lado, sabe? Você ir aprendendo, mas desde o começo, já tendo ali com um plano de fundo ali na sua cabeça, as matérias que mais caem, o que vai acontecer? De novo, o ideal é que a gente passe por tudo, né? Mas a gente não vive sempre no mundo ideal. Se a gente não puder passar, ou ainda que a gente consiga, tá? Ainda que a gente consiga passar por tudo, a nossa visão, ela muda completamente em relação à matéria quando a gente já sabe o que é mais cobrado. Porque a gente, nem que seja instintivamente, a gente já vai se prender mais quando a gente chegar naquele assunto específico, porque bateu aquele toque, bateu aquele sininho ali, aquele alarme, e falou: opa, isso aqui eu lembro que no meu concurso a banca é FGV e eu sei que isso daqui ela tem uma preferência. Então, no próprio decorrer do estudo, a gente já olha para alguns assuntos de uma maneira diferenciada, sabe? Então, ainda que a gente passe por todos eles, ainda que a gente tenha essa oportunidade, a gente já olha com um olhar um pouco mais direcionado para os assuntos que a gente sabe que a nossa banca tem algum tipo de preferência. Então, assim, eu não sei se vocês têm ideia da vantagem e da arma que vocês têm na mão, tá? Ao saber isso aqui que a gente está passando para vocês. Então, de verdade, se vocês anotarem isso daqui ou tirarem um print da tela de alguma forma, guardarem isso com você e durante o estudo tiver isso em mente, pode ter certeza que o seu foco e a sua maneira de olhar para a matéria durante o estudo já vai ser completamente diferente. A sua atenção vai multiplicar várias vezes quando você estiver passando pelos assuntos que você já sabe ali que tem a maior chance de cair, sabe? Nem que seja, de novo, por instinto. Beleza? Uhum. Então, vamos passar aqui para FGV. E aí a gente tem organização do Estado, de novo, tá? E aí um pouquinho até destacado, né, do segundo, que é a teoria da Constituição. Em primeiro lugar, a organização do Estado, com 11,8%, então, assim, um valor expressivo, né, de cobrança. Teoria da Constituição, 8,8%. Poder Legislativo, quase ali 6%, tá? Junto com
com os direitos individuais ali, a parte dos remédios constitucionais e garantias, os dois empatados com 5,9%. E aí, assim como a gente viu na CESP, a gente vê que o restante das coisas tem uma queda, assim, bastante acentuada na cobrança, sabe? Então a gente vê que, assim, a preferência para FGV, assim como é com a CESP, ela é muito bem delimitada, sabe? Ela é muito demarcada. Ainda que eventualmente tenha uma cobrança de tudo, a gente vê que a diferença dos assuntos preferidos assim, é bem grande para os outros, sabe? Então a gente cai de 11%, que é o primeiro, para 2,9%, que é o quinto, sabe? Então é bem demarcado mesmo. Então a gente tem aí o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, todos eles com 2,9, tá? Que vão ser aí ordem econômica e financeira, controle de constitucionalidade, direitos políticos, administração pública, né? Disposições gerais dos servidores, poder executivo, organização do poder judiciário e direitos individuais, a parte mais geral ali, tá? Então, assim, tentar direcionar o seu olhar no estudo, tá? Para aquilo que mais cai, mas com a noção de que o ideal é que a gente dê uma passada por tudo. Não adianta muito sair disso, beleza? Esses aí são os temas que da FGV, dentro de constitucional, ela tem uma maior preferência aí de cobrança. Tranquilo? Exatamente. E agora, dentro de direito administrativo, é parecido em relação ao lance da diferença brutal que tem entre o primeiro e o segundo lugar, inclusive. Dentro da FGV aqui, agentes públicos e Lei 8.112 de 90 cai 18,9%. Olha, é quase um quinto das É, questões de administrativo de agentes é muita, públicos e estatuto, é muita né? coisa. O segundo lugar, atos administrativos, lógico, junto com improbidade administrativa aqui, os dois têm 5,7% cada um. Então, uma diferença muito absurda do primeiro lugar para esses dois que estão em segundo, né? O terceiro lugar aqui na prática, né, tem 3 itens aqui empatados em terceiro lugar com 3,8%, que são responsabilidade civil do Estado, processo administrativo e a nova lei de licitações. Mesmo essa lei aqui sendo nova, ela não consegue bater ali agentes públicos e Lei 8.112. Claro, quando a gente dá uma olhada aqui, comparando com a lei antiga de licitações, tu vê já que tem uma diferencinha Dobrou, já. dobrou. Dobrou. Estão cobrando bem mais a nova lei de É, licitações em relação à antiga, porque é aquilo que a gente fala. Essas matérias de direito constitucional e administrativo, os concurseiros mais cascudos, aí, os mais experientes, eles estudam isso direto, porque cai em todos os concursos. Então, sim. é muito provável que boa parte desses concurseiros eles já dominem a Lei 8.666 por ela ser uma lei mais antiga, né, daqui de 93. Então, eles cobrando a lei nova, pode acabar confundindo ali o candidato. Se você está estudando para concurso agora, isso, na verdade, pode ser até uma vantagem para você, porque você não vai ter muita lei aí na tua cabeça para ficar te confundindo, leis diferentes, né? Você já vai começar estudando a matéria nova ali, a lei nova de licitações. Então, beleza. Então, a gente tem aqui abaixo aqui da lei nova de licitações com 3,8%. A lei antiga, licitações e lei 8.666 com 1,9%. Bens públicos na administração pública também com 1,9%. Regime jurídico administrativo e contratos administrativos. Todos esses aqui, esses 4 últimos, com 1,9% também. Então, qualquer coisa está aqui na tela em relação a isso aqui, em relação à FGV, né? Se você às vezes quiser tirar um print aí do que mais cai de direito administrativo na FGV. E, por hora, assim, em relação a essas questões aqui, né, do que mais cai nas provas, é isso, galera. Esses são os principais tópicos de direito constitucional e direito administrativo cobrado pelas bancas CESP, SEBRASP, FCC e FGV.
mas foi o que a gente falou. Na nossa opinião pessoal aqui, o primeiro contato com a matéria vale a pena simplesmente estudar a matéria numa ordem sequencial de tópicos para fins didáticos. No mais, você usa também aquela estratégia que o Diego falou ao longo do vídeo aqui, conforme estava explicando ali também cada um dos tópicos, né? Conforme a gente foi olhando ali o que caía mais nas provas. E aí vale até um, um reforço do que a gente está falando com uma história pessoal, porque o meu concurso, né, do Ministério Público aqui do Rio, a minha prova quem fez foi a FGV. E eu, acreditem vocês ou não, eu fiz exatamente como a gente está falando para vocês fazerem. Eu separei os assuntos que mais caíam, tá? Isso, claro, depois de ter estudado a teoria, eu lembro que, assim, salvo engano, depois vocês que podem voltar o vídeo aí vão ter uma chance de confirmar. Salvo engano, acho que responsabilidade do Estado era o quarto tópico da FGV mais cobrado aí, né? Então, assim, responsabilidade civil do Estado, o quarto. Eu lembro que, assim, só de responsabilidade civil da, da FGV, no dia antes da prova, eu devo ter resolvido umas 100 questões, sabe? Só de responsabilidade civil, dentro do direito administrativo, no dia anterior à prova, sabe? Então, Boa. assim, e as outras coisas, mais ainda. E como não ia deixar de ser, né? No dia da prova caiu questão de responsabilidade civil, e aí a gente tem um benefício duplo, que assim, vale até falar, que é o quê? Primeiro, que você marca a assertiva com total confiança, sabe? Porque você fez 100 questões daquele assunto ali específico, dificilmente você vai errar, porque assim, não tem mais outra maneira de cobrar aquilo ali, sabe? Já cobrar de cima para baixo, de um lado para o outro, não tem mais como Do fugir, avesso. entendeu? E aí a banca não vai conseguir te passar a perna. Então, primeiro, você marca a assertiva certa com uma confiança absurda, sabe? E segundo, mas assim, definitivamente não menos importante, a gente sabe que assim, o tempo de prova que a gente tem para fazer os concursos, ele é muito escasso, sabe? Ele é muito pequeno, é muito contadinho ali, especialmente se tiver redação, sabe? No meu concurso não teve redação, mas teve raciocínio lógico. Então, assim, Pensa. acaba que coisas que tiram o nosso tempo, né? Mais do que deveriam. E aí, por que eu estou falando isso? Essa questão do benefício duplo é o quê? Você marcou a assertiva certa com confiança e, segundo, você marcou rápido. Ou seja, se distribuída aí pelas horas de concurso, você tinha, sei lá, digamos, 3 minutos para fazer uma questão ou 2 minutos para fazer uma questão, se você fizer uma questão dessa, que você já tem ideia que tem uma grande chance de cair, estudou bem, viu ali, você marca com certeza e rápido, o tempo que você poupou nela, você vai ter sobrando para outras que você pode ter mais dificuldade. Exato. Entendeu? Então, assim, não é força de expressão, nem é exagero quando a gente fala para vocês que saber disso aqui que a gente está passando para vocês de antemão é uma arma na mão de quem sabe usar, na mão de quem bota isso em prática, é uma arma que, assim, você não tem noção do potencial disso, gente. De verdade mesmo, É. sabe? Se você botar isso em prática e usar isso a seu favor no seu estudo, cara, de verdade, você decola, sabe? Então, a nossa esperança, a nossa expectativa é que a gente tenha passado, além das outras informações que a gente passou ao longo do vídeo, né? A gente tenha passado também uma ideia, principalmente para a galera que está mais no comecinho do estudo, a ideia a importância de ser estratégico, Com sabe? certeza. Porque você vai ter muita matéria para estudar, sabe? Dentro de cada matéria, você vai ter muito assunto para estudar e o tempo, né, limitado. E a matéria é infinita. Então, assim, a gente eventualmente vai ter que agir com estratégia. Então, focando um pouco mais no que mais cai, sabe? Na hora de fazer revisão,
ou na hora de fazer aquelas questões ali, como eu, por exemplo, fiz em cima do laço, sabe? Você não vai fazer questão de tudo, porque senão você vai passar o dia inteiro fazendo questão e não vai dar a devida importância para o que mais tem chance de cair. Então, percebe como estudar com estratégia te coloca à frente de muita gente? Sabe? Se você está começando o estudo e já começa com essa mentalidade, você já está, nossa, já está à frente de muita gente. Muita gente cascuda não faz isso, sabe? Fica dando murro em ponta de faca porque nunca parou para ver na prática a vantagem de estudar com estratégia, sabe? E é isso que a gente, o Júnior e eu, a gente fala quando a gente fala que, assim, a gente definitivamente não é acima da média de nada, de QI, de inteligência, nem de dinheiro, nem de nada, sabe? Mas o que fez a gente ter o sucesso que a gente teve é justamente estudar com técnica, estudar com estratégia, sabe? Estudar com método. É esse que é o diferencial para a galera que não pode contar com uma genialidade. É isso, Exatamente. sabe? Então, usem as armas que tiverem a favor de vocês, sabe? Que tiverem à disposição de vocês a seu favor e saia na frente. É isso que eu posso dizer quanto a esse tópico específico, E o que a gente tá? sempre tenta aqui é passar todas as ferramentas possíveis e técnicas também para vocês usarem isso de acordo com a personalidade e rotina mesmo de vocês, né? A Sim, gente tenta dar todas as ferramentas para que vocês consigam usar por aí da melhor maneira possível. e assim, isso que a gente fez aqui, normalmente ia ser apresentado em uma aula ou nos cursinhos aí da vida, sabe? Depois, quando você for fazer as suas revisões, você pode dar preferência para esses tópicos, dependendo da banca que for fazer o seu concurso, se você já souber ou não, tá? E aí você vai, como eu falei, direcionando, combinado? E Uhum. aí, até falando nisso, já deixa pra gente aqui nos comentários quais são os concursos que você tem em mente de fazer no futuro próximo aí. Quem sabe a gente, de repente, faz um vídeo até específico sobre o assunto ou sobre o concurso, beleza? Mas, por hoje, a gente chega no final do vídeo e, de verdade, a gente espera que você tenha gostado das informações e das dicas que a gente tentou passar para você hoje no intuito de dar os primeiros passos aí no estudo do direito constitucional e do administrativo para concurso público. Exatamente. Eu e o Diego aqui, né, a gente aqui no Mente de Concurseiro, a gente sempre busca trazer conteúdos acessíveis e relevantes mesmo, com a intenção de auxiliar pessoas comuns, que a gente sempre fala aqui, que enfrentam problemas e dificuldades reais nas suas jornadas até a aprovação. Eu e o Diego, a gente vai acompanhar você até a sua aprovação em concurso público. Pode estar certo disso. Aí, claro, a gente também gosta muito de saber qual que é a sua opinião, né? Então, se esse vídeo ele foi útil para você, deixa o seu comentário aqui embaixo também. Diz para a gente se esse vídeo te ajudou a organizar as ideias para os estudos das matérias de direito para concursos públicos especificamente, né? Compartilhe também as suas experiências, suas dúvidas e sugestões, né, para os próximos vídeos, porque a participação de vocês é o que é essencial para a gente tentar aprimorar ainda mais o conteúdo que a gente está tentando trazer para vocês aqui, sabe? Lembrando sempre que a gente está aqui para apoiar você na sua preparação para concurso e tudo que você precisar nesse caminho, tá? Se você tiver alguma dúvida específica de um tema que queria ver a gente abordando, ou até mesmo uma dificuldade que esteja, sei lá, enfrentando, deixa aí nos comentários e a gente vai fazer o possível para ajudar e trazer esclarecimentos nos próximos vídeos, beleza? Exatamente. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber atualizações dos próximos vídeos. E caso você não tenha entendido alguns dos termos que a gente falou aqui no vídeo de hoje, tenta clicar no vídeo que vai estar aqui nos cards finais. O vídeo que a gente fez nessa terça-feira que passou agora, como se fosse uma espécie de introdução a esse vídeo de hoje. Lá a gente explicou um pouco como que é a organização das leis e a gente também traduziu diversos termos jurídicos que a gente falou nesse vídeo de hoje aqui, beleza? Então vale você assistir se você não tiver visto ainda. Então a gente agradece você por fazer parte dessa nossa comunidade,
pela confiança depositada na gente e pelo tempo que você dedicou para assistir esse vídeo. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.